Essa semana eu tive uma reunião no trabalho e me foi pedido para que eu levasse alguns dados que justificassem um investimento que estava para ser feito. Bom, procurei os melhores institutos de pesquisa, as melhores fontes de dados, montei uma apresentação e levei para a reunião. Terminando a minha fala nessa reunião, a cliente olha para mim e diz que os meus dados estavam completamente incorretos. Aí eu gelei. A única coisa que passava na minha cabeça é como assim esses dados estão incorretos? São as melhores fontes, são os melhores dados, são institutos de pesquisa renomados, que têm método, que têm, enfim, renome o suficiente para garantir que aqueles dados estão corretos, né? E aí eu perguntei, bom, então quais são os dados reais, né? E ela falou alguns dados que não precisa ter muito conhecimento prático ou técnico para saber que são números absurdos. Que lugar nenhum, que mercado nenhum alcança aqueles números. E aí eu perguntei, bom, então por favor, qual é a fonte desses dados, né? Da onde foi que você tirou essa informação? E a resposta que ela me deu foi dos meus anos de trabalho. E eu fiquei pensando, caramba, cara, que loucura, né? Como que eu vou usar ciência, como que eu vou usar método para debater paixão? Porque isso é paixão. Isso é você sobrepor a sua vontade, o seu entendimento de mundo, a sua cosmovisão ao dado prático. Não dá para rebater isso com lógica, não dá para rebater isso com ciência. Então eu fiquei me perguntando como que eu podia dar a volta nisso, né? E ao mesmo tempo me veio aqui o pensamento sobre uma palavrinha que vem sendo muito utilizada ultimamente, tanto nos debates entre amigos como nos debates sociais e políticos, né? Que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade, né? O que é a pós-verdade, se não a utilização do seu conhecimento de mundo, do seu entendimento de mundo, acima da lógica e da racionalidade da ciência, né? Hoje em dia é muito mais razoável acreditar que um chip vai ser implantado em você caso você tome uma vacina, ou que colocar um papel alumínio na cabeça e usar uma lanterna, né, pra cima, a gente vai ter aí a ajuda dos nossos queridos amigos alienígenas. E para trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto que permeia a nossa vida na atualidade, eu trouxe um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele que é professor universitário e ele que é dono de um dos perfis que hoje é um dos meus favoritos aí da internet, o HQ Sem Roteiro. Eu trouxe PJ Brandão, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu querido, o convite. Prazer enorme estar aqui conversando contigo. Adoro usar vídeos, podcasts como desculpa para conversar com amigos que eu não converso há muito tempo. Quando você me chamou, eu não pude dizer outra coisa além de Andy Tonha. Maravilha, maravilha. É um prazer te receber, cara. E eu queria começar, assim, sabendo a tua opinião. A gente hoje tem aí pós-verdade como uma palavrinha meio que tá na moda, né? As pessoas, elas comentam sobre esse fenômeno, não sei se a gente pode chamar assim, mas eu queria saber o que ele significa realmente, né? A pós-verdade, além do uso da paixão, das suas paixões, das suas crenças, da sua cosmovisão sobre os assuntos, ela sobrepõe aí os dados e tal, e a gente vê isso muito hoje aplicado em várias fases da nossa vida, né? Como eu falei aí na introdução, tá no mercado, tá ali no seu âmbito profissional, mas tá também na política, tá nas decisões que as pessoas tomam em relação a se vacinar ou não, a seguir ou não um estilo de vida. E eu queria saber de ti se tu acha que a gente já tá imerso de cabeça nisso, se é uma parada que não tem mais volta, ou se isso aí é só uma fase e já passa. Bem, vamos lá. Pós-verdade como termo, ela não é algo novo, né? Pós-verdade como termo, ele já é um conceito que foi cunhado, né? Que foi fundado, que foi criado, pelo menos articulado em meados dos anos 90. Salvo engano, em 94, a gente já tem os primeiros artigos que tratam da pós-verdade como uma questão política, como uma questão social, como uma articulação da realidade. Ela se torna, de fato, palavra comum, corrente nos dias de hoje, já vai fazer 10 anos, né? Porque ela é a palavra escolhida como palavra do ano pelo dicionário de Oxford em 2016, né? Que é na primeira eleição do Donald Trump. Pós-verdade se tornou esse termo mais popular mundialmente com a primeira eleição do Trump há quase 10 anos atrás. Então, não é novo, definitivamente não é novo. E eu te pergunto se tu lembra de mais alguma palavra que o dicionário de Oxford escolheu nos últimos 10 anos, assim, ou nos últimos 20 anos. De Provavelmente fato, não lembro. não. Provavelmente ninguém lembra de nenhuma palavra, assim,
que tenha ficado nos 10 anos. E eu lembro que a defesa do responsável pelo dicionário de Oxford por escolher a pós-verdade como palavra do ano 2016 é porque ela é uma palavra muito forte que, segundo ele, delimitava muito bem um conceito que parecia fazer parte dos nossos tempos e que iria, parece que, se consolidar com o passar do tempo. E, de fato, é o que a gente está vendo, né? Eu não acho que pós-verdade seja só uma fase. Se for uma fase, é uma fase longa. É tipo, sei lá, uma crise de 29 ou coisa do gênero. Assim, é uma coisa que reverbera muito. Também não vejo a curto prazo, nem a médio prazo, talvez não a longo prazo, acabar, né? Eu acho que ele é um estado social relacionado ao campo da comunicação e da informação que a gente não tem como ultrapassar, nem tem como negar, a gente tem que lidar com ele. Né? Estratégias que a gente pode articular para lidar com a pós-verdade, mas de fato acabar, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Entendi, perfeito. A gente fala assim, a gente vê nos comentários, nos discursos, nos debates, que as redes sociais elas são um fator importante na disseminação dessa pós-verdade, né? Eu queria saber, assim, a tua visão sobre isso, ou se tu acha que, na verdade, isso é muito mais falha nossa do que dos algoritmos em si. Eu acho que houve galinha, assim, eu acho que essas duas coisas não se separam. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, em 2014, a gente trabalhava junto, eu e tu, em um evento aqui de Fortaleza, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar numa campanha eleitoral para governo do estado. E eu lembro muito de ser chamado para a equipe de comunicação digital dessa campanha. E eu lembro muito de uma das primeiras reuniões que a gente teve com o coordenador, que era o dono da agência, que ele falou o seguinte: galera, a gente tá aqui para mexer com Twitter, Facebook, o Instagram tava começando, nem existia, sequer existia o Instagram. Twitter, Facebook, YouTube, a gente tá aqui para auxiliar as mídias que realmente ganham eleição, que é rádio e TV. Abre aspas, mídias sociais não ganham eleições, fecha aspas. Isso em 2014. Sabe, o pior, o mais doido, ele não estava errado. Não estava errado. Em 2016 o Trump ganha, 2 anos depois. E tudo muda, né? Obama já tinha feito campanhas digitais muito antes, aquele viral do Yes We Can, né? A gente já tem ali algumas campanhas digitais disso, mas de fato, no Brasil principalmente, o que ganhava a eleição era TV e rádio, até 11 anos atrás, 10 anos atrás. Só em 2016 as coisas mudam, em 2018 a gente tem Bolsonaro e aí o resto é a história. Então, assim, as redes sociais trazem uma possibilidade de articulação dos fatos, das notícias, que tudo que eu tô falando aqui, fato, notícia, imagem, vídeo, a gente pode juntar tudo em um tipo de palavra que é a palavra-chave da internet, que é conteúdo, né? Conteúdo, a gente fala de notícia, etc., que são segmentações do conteúdo, mas é tudo conteúdo na internet, é tudo imagem, tudo texto, tudo 0 em 1, né? Então, as redes sociais, elas são um espaço muito privilegiado para a criação, para o fortalecimento da pós-verdade, né? Eu vivo dizendo para os meus alunos, assim, mentira sempre existiu na política. A mentira sempre foi um elemento da política, ela sempre foi algo articulado. Todos políticos, toda eleição, desde quando existe a democracia romana, a mentira fazia parte do fazer político das eleições, da democracia. Só que antigamente, a mentira no jogo político, ela se articulava pela escassez de informação. Você mentir, fulano é corno, ou então fulano é corrupto. As pessoas não tinham acesso às informações, ou meios, ou pesquisas, ou mídias, ou qualquer tipo de informação que corroborasse com aquilo. Então as pessoas acreditavam na mentira pela falta de oposição dessa mentira, falta de acesso à informação. Hoje, se eu falo que candidato tal é corno e que outro é corrupto, assim que você joga no Google, aparecem 3 canais no TikTok, 4 canais no YouTube, 5 podcasts, 2 sites de nome estranho que corroboram com a minha mentira, né? E a gente sabe que hoje em dia o trabalho comunicacional digital para a criação de mentiras, fake news e pós-verdade, ele é um trabalho. Existem pessoas que recebem para isso, são profissionais da mentira digital. Em eleição a gente vê muito isso, né? Não é que a mentira não existia, mas as redes sociais, pela própria arquitetura delas, que é uma arquitetura voltada, como qualquer outra empresa, em qualquer outro setor, voltado diretamente para o lucro de acionistas e CEOs, ela vai ser arquitetada, ela vai ser articulada, ela vai ser montada, ela vai ser projetada para
como a gente costuma falar, né, tipo, maximizar os lucros. E no campo da internet, treta dá dinheiro. Mentira dá clique, calúnia dá retweet, montagens mal feitas xingando fulano de ladrão ou de qualquer outro tipo de xingamento rende comentário, né? Tanto do lado que defende quanto do lado que ataca. Então, assim, a internet, ela funciona... o ódio é o afeto da internet atual, né? O amor, no máximo, dá um like. É o ódio que causa, que dá compartilhamento, que dá retweet, que dá comentário. Então, as redes sociais, né, que são empresas, a gente esquece muitas vezes disso, né? Não é a forma como esse vídeo pode aparecer para você nas redes sociais, ou esse áudio, esse podcast, esse programa que a gente está gravando pode aparecer nas redes sociais, na propaganda das redes sociais do Humberto, não vem porque o Humberto quer, não vem porque as pessoas querem, né? Vem porque existe um programa que vai colocar esse vídeo, esse áudio na sua timeline, porque de alguma forma isso faz com que aquela rede social ganhe mais grana. Então, na lógica do conteúdo, é assim que funciona, né? Os conteúdos que mais geram palavra-chave, a palavra mágica das redes sociais, mais gera engajamento, são os que mais geram números e são os que mais geram dinheiro. E aí essas moedas que caem dos bolsos dos bilionários são as moedas que caem nos bolsos dos produtores de conteúdo. É o que sobra, né? Ninguém que trabalha com conteúdo para internet ganha rios de dinheiro porque é dono dos meios de produção, né? Monark sabe muito bem disso, né? Foi só entrar com uma liminar que o Twitter fechou as redes sociais dele e pronto. Cadê que ele ganha grana agora, né? Que não pode, né? Exatamente. Mas assim, então, só pra... então, nas redes sociais, né, o que gera engajamento, às vezes não é o que é verdade. Às vezes a verdade, ela é sem graça. É muito mais legal achar que tal fulano tem 9 dedos porque é uma referência à raposa de 9 caudas, que é um demônio da puta que pariu, assim. Então é muito mais legal, é muito mais massa. A conspiração é maravilhosa. Imagina, cara, como é incrível, cara. Incrível imaginar que a NASA, ela inventa que a nossa Terra é redonda e cria imagens em alta definição em estúdio só pra fingir que... Cara, isso é fantástico. Porra, é incrível. Deveria ser peixe pra dar o arco da Terra, né? Que coisa mais incrível. Incrível. Mas não é. Não é assim. A realidade, ela é real, às vezes, né? Ela se impõe, né, diante das fake news, né? E é legal você ter falado isso das redes sociais pra política, porque quando a gente vem falar sobre as pessoas que estão ali naquela tela, que passam 4, 5, 6 horas por dia rolando o feed abaixo, sendo expostas a todo tipo de absurdo que você pode imaginar, muitas vezes elas perdem aquele filtrozinho do bom senso, né? De olhar para aquela informação e dizer, cara, isso aqui tá um pouco estranho. Eu acho que não é bem assim, né? Isso muitas vezes vem de pessoas que, quando a gente começou a entrar na internet, disseram pra gente, cuidado com esse lugar aí, que tem gente aí querendo te enganar, tem gente aí querendo passar a perna em você, e de repente essas mesmas pessoas se veem com um papel alumínio na cabeça, com a lanterna apontada para cima, pedindo ajuda para os alienígenas. Isso é uma coisa que passa do senso de normalidade a léguas de distância. Você pensar que isso foi um movimento que realmente aconteceu, né? Mas o que acontece? Quando essa pessoa faz isso e ela posta um vídeo na internet e ela recebe o like, e ela recebe o comentário, ela recebe uma validação. Então, querendo ou não, a pós-verdade, ela é uma forma de suprir uma validação que essas pessoas talvez não tenham em outros âmbitos da vida, né? Qual que é a tua sensação em relação a isso? Eu tava falando isso na aula hoje, cara, uma aula de tecnologia aplicada à comunicação. Você teve aula de matemática na escola, teve aula de português, teve aula de, sei lá, química, física, todo mundo teve aula disso na escola. Mas ninguém nunca teve uma aula de como lidar com essa janela para o mundo que é um celular, né? Hoje a gente joga celular na mão das crianças e celulares e computadores foram jogados nas nossas mãos, assim, né? De nossas mãos, né? Que a gente que tem os seus 20, 30 e poucos anos. E ninguém ensinou a gente como é que usa, né? A gente tem toda uma geração de gente educada por pornografia, a gente tem toda uma geração de gente educada por youtubers, né, que não tem um mínimo de bom senso. Então, assim, a gente esquece que o consumo de conteúdo na internet, ele deve ser uma atitude ativa, né, não só passiva. Acho que a palavra do ano de 2024 da Oxford foi brain rot, né, que é cérebro
podre, né? Que é o ato de você mexer no celular durante 5, 6 horas, terminar as 5, 6 horas e dizer, cara, não fiz nada da vida. Minha cabeça tá só o papel, meu cérebro tá lisinho que nem um peito de frango, né? Porque simplesmente eu passei 5, 6 horas perdendo minha vida num algoritmo, né? O algoritmo, repito, é de uma empresa privada que visa o lucro, né? Então, a gente perde esse tempo, perde noção de vida e perde as sinapses, assim, é uma parada meio droga mesmo, assim, né? Se não bem... se não contida, se não for um uso bem articulado. A grande questão da pós-verdade, né, vinculada a essa questão dos algoritmos, é porque, como eu falei, os algoritmos visam o lucro, mas ele visa o lucro de uma forma muito específica. Até pouco tempo atrás, né, você tinha uma propaganda, você tinha um cliente, você queria fazer um comercial na TV, você jogava no intervalo do Jornal Nacional e aquilo ali batia na mídia de massa, né? Batia nos peitos de 200 mil pessoas ao redor do Brasil. 5 milhões de pessoas ao redor do Brasil que estavam assistindo aquele programa naquela hora. Hoje, você consegue fazer um vídeo dessa mesma propaganda, desse mesmo carro, por exemplo, especificamente editado a partir dos cookies que alguém assinou e deu um like numa determinada rede social, para essa propaganda ser um vídeo específico com o nome da pessoa que está recebendo aquilo. Né? A famosa hipersegmentação. Você consegue programar comerciais e informações que vão chegar na pessoa na internet de uma forma hipersegmentada, hiperpersonalizada. Chega diretamente para a pessoa, com o nome dela, com o desejo dela, né? Quem aqui nunca falou alguma coisa perto do celular e quando abriu a primeira propaganda da coisa que está sendo falada fora do celular, né? Então, as redes sociais, elas têm essa capacidade, né, de assimilar o máximo de informação possível dos indivíduos e fazer um tipo de publicidade muito específico. Não é que a publicidade foi pensada para você, ela foi pensada para massa, um monte de gente, só que com uma programação específica que faz parecer que é para você. Isso acaba gerando também, saindo do indivíduo, as comunidades, né? As famosas bolhas, né? Uhum. Porque você vai sendo guiado, querendo ou não, com um like ou outro, seja por meio de publicidade, seja por meio do algoritmo, você vai sendo jogado ali num grupo mais ou menos que tem a similaridade com você. Só que com o passar do tempo, você tá seguindo um perfil de uma doceira que faz bolo e tal hora, parte do conteúdo dela é sobre terraplanismo. E aí, o cara do lado ali também é terraplanista, tal, vai aparecendo coisa pra você, com o passar do tempo você vai criando uma comunidade em torno dessas mentiras, né? Você vai criando essa comunidade e vai se criando essa possibilidade, por exemplo, se eu duvido da eficácia de uma vacina e acho que a vacina da Covid é com chip chinês. Repito, se eu jogar no Google, vai aparecer 3 podcasts dizendo que sim, vai ter 5 ou 6 canais no YouTube que vai estar dizendo a mesma coisa, vai ter um monte de blog que vai falar a mesma coisa, e vai ter aqueles 3 candidatos do partido X da minha cidade que vão confirmar que também é. Então é pelo acesso, né? Pelo acesso. Aí a gente tem uma atitude muito passiva em relação a isso tudo. A gente não questiona. Por causa que a gente vai vendo figuras de autoridades, vai vendo uma coisa muito comum da pós-verdade. A gente vai vendo sites que são mentirosos, mas que tem toda a estrutura certinha ali da fonte, da programação, do layout, muito parecido com o G1, muito parecido com o Povo, muito parecido com Verdes Mares, muito parecido com sites de verdade, de jornalismo de verdade. Então, cara, a gente é levado a ser enganado por causa disso, né? Por causa dessas mentiras. É normal, assim, às vezes... Quem não caiu? Por exemplo, eu lancei recentemente um vídeo, o nome do vídeo é O Dia em que eu matei Noam Chomsky, porque eu jurava que o Noam Chomsky tinha morrido. No ano passado, né, o linguista, né, o filósofo, pensador, tinha saído uma notícia de que ele tinha morrido. Na verdade, ele tinha sofrido um AVC. E pra mim, a notícia chegou como se ele tivesse morrido desse AVC. E eu estava absolutamente certo disso. Né? Eu lembro de ter ficado triste. Eu disse, caralho, eu preciso assistir Capitão Fantástico, que é um filme que fala do Chomsky. Tem um Chomsky Day, né? O dia do Chomsky e tal. E aí eu fiz um vídeo sobre a política externa americana, citando Chomsky, ontem. Publiquei um dia antes da nossa gravação aqui. E eu falei, o saudoso e eterno Noam Chomsky falou pipipipopopó. Aí o pessoal nos comentários, pô, mas ele tá vivo. Aí eu, que conversa é essa? Aí eu joguei no Google e ele tava vivo. Ou seja, eu estou aqui falando contigo sobre pós-verdade, estou falando sobre várias coisas, tipo, de tomar cuidado, ser ativo, etc, nessas questões relacionadas à pós-verdade. E eu caí numa mentira. Eu vi as notícias da morte, mas não vi as notícias do desmentindo a morte. Eu até botei no vídeo, eu me senti uma anti-Alcione, sabendo da morte do Espanta. Né? Alcione, não me diga isso. E chorando, e eu... Diga isso, porque ele tá vivo, né? Enquanto a Alcione não sabia que o Spot tinha morrido, eu não sabia que o Chomsky tava vivo.
E, cara, é muito forte, porque às vezes a gente só vê a mentira e não tem tempo de ver a negação da mentira. Às vezes a mentira viraliza muito mais do que a negação da mentira. Total. Então, são estratégias muito fortes, assim, que utilizam tanto as fraquezas da estrutura das redes sociais, como também, eu me pergunto se é fraqueza, né? Porque talvez a rede social, na verdade, queira isso. Ela deseja isso, porque isso faz ela ganhar mais dinheiro, né? Não é exatamente uma fraqueza, na verdade é projeto. Você falou de não dar tempo, né, de ver a verdade. Viu a mentira, mas não dá tempo de ver a verdade. Na época das Olimpíadas, agora, muito se falou sobre aquela apresentação de um grupo teatral, né, onde eles representavam lá Sim. o banquete de Dionísio, e a extrema-direita correu para falar que aquilo era Santa Ceia, era uma crítica, uma depravação da Santa Ceia, né? Uma coisa de maluco. Uma pessoa que eu gosto muito fez um post, um vídeo, nossa, falando absurdos, assim, usando a religião lá como escudo para destilar um preconceito que eu nem sabia que tava lá, né? E aí eu vi aquela publicação e eu disse, cara, eu acho que essa pessoa, que ela é uma pessoa que teve bastante acesso à educação, teve bastante oportunidade durante a vida, se eu falar aqui, eu acho que ele vai se retratar. E aí eu escrevi toda a explicação do que significava a peça, do que ela representava, enfim, do que era, na verdade, aquela expressão, né? Ele leu, me respondeu por comentário também, agradecendo e tal, e disse, mas a minha crítica permanece válida. E eu fiquei, mas permanece válida por quê? Entendeu? Você gastou tempo. Porque você quer passar a sua visão preconceituosa pra frente, e no final das contas é isso mesmo. Porque o post dele teve, sei lá, 500, 600 comentários, teve mais de 10 mil curtidas. Foi um post que, cara, estourou a bolha dele, que costumava ter 30, 40 curtidas numa publicação, 3 ou 4 comentários. Estourou a bolha. E apagar naquele momento é prejuízo, né? Se você apagar uma coisa que tá indo tão bem, é prejuízo. E isso aí me fez pensar sobre aquele conceito de echo chamber, né? Aquelas câmaras de eco, que a gente fica preso dentro de um algoritmo, repetindo e repetindo e repetindo e repetindo aquele mesmo discurso, aquela mesma fala, sem questionar, sem conseguir debater, só recebendo, só reproduzindo, passando pra frente. Eu fico me perguntando até que ponto isso afeta o nosso entendimento do mundo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente passa a só repetir, quando a gente passa a não questionar, a gente vai perdendo aquele senso crítico. E aí, sim, aquele momento da realidade, né? De perceber a realidade como ela vai distorcendo. O que tu vê em relação a essa repetição exacerbada, principalmente puxada aí pela extrema-direita, que passa uma informação no Zap e aquela informação em minutos, em segundos, ela já está difundida, repetida, como foi nas eleições, né, durante a apuração dos votos, onde saiu a notícia de que Bolsonaro virou, né, depois da virada do Lula, Bolsonaro virou e houve comemoração e as pessoas saíram em carreata na rua, sendo que, cara, era só ligar a TV. Que bom que se quebra da cara, né? Mas enfim, eu acho só importante, existem certas questões em relação à comunicação, as questões midiáticas, as mídias comunicacionais e coisas do tipo, que eu acho que são importantes a gente pontuar para partir para frente. Por exemplo, não é só com a extrema-direita, não é só com pessoas da direita, não é só pessoas ingênuas em relação às redes sociais que assimilam a vida de forma mediada, seja por redes sociais, seja por todos nós. Eu nunca vi o Lula presencialmente, eu nunca vi o Bolsonaro presencialmente, e essas pessoas fazem parte da minha vida, guiam questões políticas, críticas, elas fazem meu dia ficar bom, elas fazem meu dia ficar ruim. São pessoas que eu não conheço, eu nunca vi a Raíssa Leal, né, e torço pra ela, eu nunca vi nenhum jogador da seleção, e enfim, não entendeu? Tipo, a nossa realidade, ela é mediada, a mediação, ela é esse espaço intermediário entre a gente aqui e a coisa que tá lá longe, né, e a nossa realidade, ela é mediada o tempo inteiro, assim, não somente pelas mídias, mas também pelos nossos sentidos, né, a forma como me aproprio do mundo é diferente de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, algum tipo de deficiência auditiva, enfim, a forma como a gente apreende o mundo é sempre por meio da mediação, seja por meio das
mídias sociais ou por meio do meu corpo, né? Que é, como Foucault diria, o ponto zero da minha geografia, né? Então, só para constar, todos nós, a nossa realidade, de todos nós, de cada um de nós, ela é muito particular. E eu não estou dizendo que a realidade não existe e não estou dizendo que a realidade é de cada um. Só estou dizendo que a gente acessa essa realidade que é coletiva, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? E, obviamente, a forma como a gente acessa a realidade vai modificar a forma como a gente entende o que é realidade. Eu parto daí por quê? Porque é importante a gente perceber que a matriz que faz com que uma pessoa acredite na Terra plana, né? Ela só é uma massa de modelar que eu também tenho, só que ela foi modelada de outra forma, para acreditar na ciência, para acreditar na Terra redonda, né? Assim, a massa de modelar da minha cabeça que me faz acreditar na ciência é a mesma massa de modelar que faz uma pessoa não acreditar na ciência. Então, quando eu falo disso, alguns alunos tinham, mas eu falo, claro, a ciência também é uma questão de fé, né? Também é acreditar que aquela pessoa que fez aquele cálculo matemático acertou aquilo, né? Então, assim, eu não fiz esse cálculo matemático, eu não tenho os parâmetros para medir as coisas. Então, quem fez isso é um cientista, com um método científico, né? Que muita gente acha que é quase religioso, né? Então, assim, é só para constar que a nossa vida é baseada em fé, porque muito do que a gente vê e do que a gente não vê molda o que a gente vive na realidade. É importante pensar nisso por quê? Porque grande parte da crise da pós-verdade, ao meu ver, vem de uma assimilação irracional da racionalidade. Deixa eu explicar. Teve o iluminismo disse, penso logo existo, e sim, é isto, a ciência é top, ciência rainha, religião nadinha, né? O que me faz ser quem eu sou é o que eu penso, não o que eu sinto, então foi deixado relegado a um segundo plano o campo do sentimental, o campo do sentir, e pensar é a questão, pensar é a pegada. E aí, o iluminismo, ele coloca na cabeça de todo mundo que para fazer ciência a gente precisa ser 100% racional o tempo inteiro. Isso é mentira. Assim, falando bem da verdade, isso é mentira. Tipo, não existia emoção nos cientistas que fizeram as bombas atômicas e os fornos nazistas, assim, né? Existia muita raiva, existia muito medo, existia muito sentimento por trás dessa ciência que se vê como pura. Essa ida extrema ao racionalismo extremo deixou de lado essa sensação do sentir, da amizade, do vínculo emocional, da esperança, da raiva, da tristeza, da angústia, dessas coisas ruins também, do luto, da fúria, né? Quem aqui nunca chegou para um amigo ou para uma amiga e dizer, menino, aquele cara é um merda, aquela moça é horrível, pensa, né? Pensa um pouco, né? Tipo, não chora, não ouça seu coração, ouça sua mente. E tipo, dane-se, né, cara? Eu quero chorar, eu quero ter raiva, eu quero ficar triste, né? Eu posso racionalizar, mas agora, eu não quero racionalizar, eu quero sentir tudo que eu tenho para sentir. E esse sentido que eu tenho para sentir foi muito relegado a um segundo plano do campo da ciência, etc. Isso acabou gerando pessoas solitárias, pessoas angustiadas, pessoas que se sentiram abandonadas pela educação, coisas do gênero. Tem um documentário que eu adoro, chamado A Terra é Plana, que é sobre a primeira convenção de terraplanistas dos Estados Unidos dessa última leva, assim. Já tem várias outras de lá pra cá, mas era a primeira, então o documentário vai ver os bastidores. E tu vai ver, cara, tem uma galera lá que acredita piamente que a Terra é plana simplesmente porque a família não quer mais saber dele. E aí ele achou um grupo de amigos que acreditam nas mesmas piradas dele. Não tô dizendo que a gente deva ter pena ou carinho por uma galera negacionista, coisa do tipo, assim. Mas compreender que a dimensão afetiva, ela também é parte do jogo, é muito importante. Até pra responder, sabe, Humberto? Tipo, minha saudosa mãe, na época da pandemia, ela ouviu de uma tia minha no WhatsApp, né, uma frase clássica. Tem pessoas idosas na tua família, tu já deve ter ouvido isso. Sim. Que vacina é pra matar véi, né? Vacina de gripe é pra matar véi. Clássico. Clássico. E aí, a minha mãe, ela ouviu isso da vacina da Covid, né? E eu falei, olha, minha mãe tinha 74 anos quando a vacina foi lançada. Tipo, ela era o grupo prioritário 2, né? Que era 75, ela tá com 74. E aí, a gente falou, olha, tá quase saindo para segundo grupo, assim que a senhora for chamada, a gente vai buscar a senhora em casa, vai levar a senhora para ser vacinada, tipo, no momento, a Bel vai faltar o trabalho, eu também, a gente vai. E aí minha mãe veio com essa mas será que não é pra matar véi? Tô com medo dessa vacina, você acha que é isso mesmo e tal? Eu tô com medo. Aí eu falei, aí eu podia ter chegado, minha mãe,
Oxford mostrou que 78% da vacina percebeu que as 2 doses causam 98% da queda, e aí os 38% e esse gráfico. Eu poderia ter falado isso, mas eu falei, tá bom, minha mãe, você não vai se vacinar, então eu vou passar mais 1 ano sem poder lhe abraçar, tá? Silêncio na ligação. A próxima coisa que minha mãe fala é, pois meu filho, vê aí, tá bom? Quando é que vai sair a vacina, que aí a gente vai e tudo mais, você me leva. Tá dando pra entender? Total. Quando a Covid chegou no Brasil, o Jornal Nacional estava fazendo as matérias do jornal com uma versão 3D do vírus. Tinha uma imagenzinha lá, 3D e tal, uma projeção 3D do coronavírus. Tal hora, eles fizeram um editorial com o William Bonner lendo um texto. Ele falou que, a partir daquele momento, o Jornal Nacional, quando fosse falar da Covid, não ia usar mais a imagem do inimigo número 1, que ele chama, né, da saúde mundial. Ele fala assim, a partir do momento que ele falasse da pandemia, ia aparecer isso. Aí sai o vírus e vem fotos de pessoas que morreram por causa da Covid. Então são várias imagens de vítimas da pandemia, pessoas e tal, mulheres, homens, crianças, velhos, porque foi meio... Existiam as comorbidades e os grupos de risco, mas a pandemia era meio loteria, né? Uma coisa meio arrebatamento, assim, ninguém tinha muita certeza do que ia rolar. Atletas morriam e velhos de 98 anos sobreviviam, então assim, a gente ficava meio na dúvida. E aí, cara, é uma questão que eu penso muito em relação à pós-verdade. Eu posso apresentar dados, eu posso apresentar gráficos, eu posso apresentar porcentagens, mas é contar a história do meu vizinho que faleceu porque não acreditou no uso da máscara e na vacina, que faz alguém mudar de opinião, sabe? Tipo, gráficos são importantes, são necessários, eles moldam ações efetivas de políticas de governo, de políticas de Estado, de políticas de vacinação, de questões científicas, mas é preciso apelar para o coração. Recentemente, o Ministério da Saúde fez uma campanha, na verdade, acho que foi a primeira campanha do governo Lula de saúde para voltar às vacinações infantis, né? E lá tem dado, tem informação, tem ciência pura, mas para chamar a atenção das pessoas, teve uma campanha. A campanha era patrocinar, era protagonizada pelo Zé Gotinha Vingadores, ele pulava de uma nave e caía como se fosse um Homem de Ferro. E quem falava na propaganda era a Xuxa. Então, assim, a Xuxa falava com os pais, jovens pais, o Gotinha falava com as crianças, né? Então, não dá. A gente não tem como fugir dessas duas coisas. Apelar... Se a emoção... É na emoção que a pós-verdade flui, que usemos a emoção como ferramenta contra a pós-verdade. Entendeu? Então, acho que eu sou bem claro em relação a isso. Não negar os fatos objetivos, mas articular os fatos objetivos de uma forma emotiva, né? Perfeito. Perfeito, inclusive essa era a minha próxima pergunta. A gente vê hoje uma soberba na hora de passar certas informações, né? A gente vê debates que eles são levados a um estilo acadêmico para as ruas e nem sempre isso é o que chega no povo, né? Isso não é como a gente comunica com o seu Zé da padaria, não é como a gente comunica com o cara que tá subindo ali o muro de um prédio. Não é com esse dado, não é com essa ciência toda que a gente conversa com essas pessoas. A minha pergunta era justamente sobre isso. Se tu acha que essa dificuldade na comunicação tem potencializado ainda mais a pós-verdade, né? Essa dificuldade de acessar as massas com informações, com termos técnicos demais, tem ajudado nessa difusão da pós-verdade. Eu acho, Beto, que a gente está lidando com uma dimensão acadêmica que ela é só fruto de anos e anos de encastelamento da academia. A academia, ela se separa da sociedade muito por causa dessa coisa que eu falei da ciência, né, da se apartar do popular e coisas do gênero. A gente vem de faculdades, né, de humanas que são privilegiadas até, né, a gente estuda videogame, a gente estuda quadrinhos, a gente estuda música popular, forrozão, né, funk, a gente vê os fenômenos culturais como objetos de estudo porque é da nossa área, na verdade, estudar isso, né? Mas grande parte não, né? Grande parte das universidades ela é encastelada, ela é fechada em si e tudo mais. Eu não acho que o academicismo ele precise ser extirpado. Existe também um movimento muito grande anticientificista, né? Por causa disso, né? Por causa dessa soberba da fala difícil, né? Da palavra difícil. Uhum. Eu acho que a palavra difícil ela deve existir. Sem dúvida alguma ela deve existir, só que ela depende de um contexto, né? Tipo, o livro difícil de se ler é importante que exista. Só que o livro difícil de se ler eu vou ler em um determinado contexto. Existem vários tipos de leituras e o próprio tema do livro difícil ele pode ter um livro introdutório, por exemplo, para tratar desse tema, para depois eu ler o livro difícil. Eu já li uns livros do Foucault, cara, que são difíceis pra caramba, assim. Foucault é uma leitura que às vezes é muito chata, ele é francês, e esses caras franceses, eles gostam muito de escrever entre eles, assim, sabe, os brother dele, e aí o resto que se foda, assim. Mas tem um livro dele que eu gosto muito chamado
Corpos Utópicos e Heterotopias, que eu li, cara, é uma delícia de se ler. Super tranquilo. Eu terminei de ler, eu disse, meu Deus, eu li um livro do Foucault mesmo, assim, porque é tão bom. E aí eu cheguei no pós-fácil do negócio, e o cara tava explicando o que era aquele livro. Aquele livro era uma palestra que ele fez para uma rádio. Então, o livro, ele era a adaptação em livro, era o texto escrito pelo Foucault, transformado em livro, para um papo que ele fez para as massas numa rádio. Então, assim, eu vivo dizendo, galera, você tá difícil ler um livro de um pensador X, procura alguma entrevista desse cara no YouTube ou em alguma revista. Porque lá ele vai ser obrigado a responder um jornalista que não é especialista na área dele, ele vai ser obrigado a adaptar aquelas coisas que ele vomitou da cabeça pro papel, para uma pessoa que é leiga. Então ele vai ser obrigado a adaptar, e aí a partir daí, você entendendo a chave, aí com a chave você vai abrir as portas do livro difícil, né? Então assim, eu não sou contra o academicismo, eu não sou contra as palavras difíceis, eu acho ler coisas difíceis, tipo levantar um peso de academia, acho que é necessário essa leitura mais difícil para em algum momento ela ficar fácil. Quem aqui, tu já deve ter feito isso, pô. Tu deve ter lido um texto na faculdade no primeiro semestre, e foi obrigado a ler esse texto lá no 8º semestre, porra, é outro texto, meu irmão. É outro texto, totalmente. É como se em 4 anos de faculdade tu tivesse aprendido uma língua nova, e tu tava lendo sânscrito. Aí tal hora é português, tipo, cara, é o mesmo texto, é o mesmo livro. Cara, obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, eu li, cara, não entendi nada, hoje eu leio, eu acho divertidíssimo, eu adoro ler Walter Benjamin, porque eu fui trabalhando, né, tal qual um músculo, né, a leitura difícil, ela vai fazendo isso, você vai articulando, conhecendo novas palavras, nova articulação, vai pensando, né, mas, dada a urgência da informação circular contra a informação falsa, eu acho que é preciso sempre ter na ideia a cabeça da fala popular mesmo, adaptar para o contexto, certo? Não achar que uma fala difícil, ela é os outros que se lasquem, né? Assim, eu já mandei muita gente se lascar na internet, ou falar burrice nos comentários dos vídeos que eu publico, assim. Eu não sou pago pra ser professor dos outros na internet. Se eu falo alguma coisa, a pessoa chega, Coreia do Norte, Venezuela, e eu falo, teu cu, né? Porque assim, dane-se, bicho, eu não tô ali pra ensinar, pra educar, sabe? Não, assim, pega o meu... Não gostou? Pode deixar de seguir, pode bloquear, não tem nenhum problema. Mas me xingou e veio falar burrice, amigo, eu não tenho obrigatoriedade. Porém, eu sempre me vejo no trabalho de tentar tornar o conhecimento algo mais prazeroso pra todo mundo. Sabe? Existem momentos em determinados contextos que eu preciso falar as palavras difíceis, trazer os termos em alemão, em inglês, mas existem momentos que não. Existem momentos que eu posso, sim, falar bobagem, falar uma coisa extremamente séria de forma divertida. A gente precisa adaptar, sim, o contexto para o contexto das coisas, né? Eu acho que dá para falar, por exemplo, sobre vacinas e coisas do gênero de uma forma que não seja simplesmente academicista. Eu falei, por exemplo, da campanha da Xuxa com o Zé Gotinha. Cadê o Zé Gotinha? Onde é que foi o Zé Gotinha, né? Como diria Luiz Inácio. Porra, o Zé Gotinha é foda, bicho. O Zé Gotinha é um personagem incrível, o Zé Gotinha é um personagem maleável, o Zé Gotinha dá pra usar a torta direito, que eu acho bizarro porque ele foi criado na ditadura militar, tá ligado? Olha que doido, né, mas? Porra, a ditadura militar criou tipo, o ícone máximo da vacinação brasileira, aí tu anos depois vem um mama botas aí, né, e tipo, sequestra o Zé Gotinha, cadê o Zé Gotinha? E, mas é muito bizarro, assim, né, como a verdade é articulada, né, hoje em dia, pra esse ou pra aquele campo político. Totalmente, totalmente. A gente está se encaminhando aqui para o bloco final do nosso papo. Eu queria, já que a gente falou assim de democratização da informação e conversa, a gente também não pode deixar de falar do mau caratismo da informação, né? Daquelas pessoas que sabem que a informação é errada e espalham essa informação como se fosse verdade, com o único propósito de desinformar e de gerar uma onda de caos e de ódio e, enfim, de tudo aquilo que movimenta hoje em dia a discussão na internet, né? Hoje em dia, cada vez mais tem sido difícil debater. Debater, e quando eu digo não é debater, discutir, é debater mesmo, é trocar ideias. E não é só com esse hater da internet, é com o cara que tá na academia, é com o cara que, sei lá, é o vigia do teu prédio, é o teu professor de química. Cada vez mais a discussão ela tem virado ódio, né, cara? As pessoas hoje elas têm raiva do diferente. Como que a gente pode começar a virar esse jogo e a trazer o debate democrático de volta às nossas vidas, né?
Cara, eu sou uma pessoa muito cansada, sabe? Tipo, eu acho que, coincidentemente, aos 30 anos eu peguei Covid. Aí eu não tenho como separar se o meu cansaço ele vem da vida pós-Covid ou depois dos 30. Mas, porra, bicho, quando os 20... É impressionante, 29 vira 30, cara, alguma coisa acontece do meu coração. Literalmente, eu sou cardíaco. As costas doem, sei lá, as pernas estão cansadas, sabe? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes pra mim, pós-30, coincidentemente também foi quando eu vim morar com a minha esposa e tal, adotei nossas gatas e tal, eu valorizo muito a minha energia, assim, sabe? Tipo, eu valorizo muito com o que gastar o pouco de energia que eu tenho durante o dia, o que me sobra. Então, assim, sabe aquela parada dos 20 que você é invencível, que você vai pra 3, 4 festas durante a noite, bebe tudo que é coisa, entre fumar as coisas e cheirar as coisas e, sei lá, o pessoal oferece uma coisa, você só diz, toma aí, você não fala não que já tá injetando, né, umas loucuras, assim, né, os 20 Tem uns vídeos muito bons, a gente deve ter visto, Beto, que é tipo assim, quando você tem 5 anos, você cai de uma árvore num precipício, dentro do rio, aí vem um jacaré te morde, tu tá sangrando, aí vai pro mar e um tubarão te arranca, te morde também, aí tu se levanta com 5 anos, se levanta da praia, só limpa assim, não aconteceu nada contigo. Só que quando é 30, cara, tu dorme errado, velho. Acabou bicho, o tu dia. dorme errado. E, bicho, teu pescoço está inchado, porque, repito, você dormiu errado. Como é que se dorme errado, bicho? Cara, e o Só que pior, com 30... sabe o que é pior? É que se tu não dorme o suficiente... Olha que louco. Quando você é jovem, quando você tem seus 20 e pouco, você vira à noite, chega em casa às 5 horas da manhã, 7h30 você tá na aula. Hoje, se eu não dormir 8 horas, dá 11 horas da manhã eu tô assim na minha cadeira. Meu amigo, você vira à noite fazendo trabalho da faculdade, você vira à noite fazendo trabalho da faculdade e chega sem ter dormido no trabalho para apresentar o seminário e você simplesmente parece que está em Sorbonne, na França, e você tem pós-doutorado, entendeu? Cara, se eu dormir 7 horas e meia, não 8 horas, Humberto, no outro dia eu sou sou um personagem do The Last of Us, não é o personagem humano, entendeu? Não, e aí, cara, nessa de usar a energia, eu peso muito bem onde é que eu gasto as minhas batalhas, entendeu? Eu não estou mais matando um leão por dia, às vezes eu deixo o leão só pra sexta-feira, né? Nos outros dias eu mato, sei lá, baratas. Eu peso sempre muito bem toda a relação e se vale a pena isso tudo. Na dúvida, para não cometer crimes contra a vida, eu sempre procuro uma coisa que eu já articulo, inclusive, com pessoas do meu próprio espectro político. Tem muita coisa que eu discordo de pessoas do meu próprio espectro político. E eu sempre procuro lembrar isso, inclusive falando com pessoas do meu próprio espectro político, que a gente tem mais semelhanças do que diferenças. Por exemplo, tem um cara aqui num prédio que é votante da extrema-direita, do Bolsonaro, etc., que é torcedor do Fortaleza, tá ligado? Mesmo time que eu torço. Então, assim, foi uma grande dor e eu quis arrancar meus próprios olhos quando eu vi ele com o adesivo do Raspacu descendo no elevador junto comigo, deu vontade. Porém, guardo isso na memória e quando cruzo com ele pelos corredores, a gente tá falando, pô, meu, Fortaleza tá mal, né, bicho? Tu viu que o Moisés fez golaço, mas tava impedido, entendeu? Então, assim, não é que eu esqueço. Eu sou muito adepto da zona de conforto, assim, né? Até porque se eu sair da zona de conforto, como eu falei, meu pescoço trava. Mas por exemplo, eu não tenho amigos, assim, que votam em extrema-direita, coisa do tipo, assim, eu realmente não tenho amizade, não tenho relação muito com amigos desse tipo. Mas, no dia a dia, nos corredores, nos trabalhos da vida, eu sempre procuro apontar, seduzir para uma conversa a partir das similaridades, sabe? Tipo, porque existem similaridades, pô. A gente pode ter opiniões totalmente contrárias à política, mas, pô, eu não gosto de entrar no ônibus lotado e meu brother, o cara lá também não gosta de entrar no ônibus lotado. A gente pode conversar sobre isso. Obviamente vai descambar pra política, coisas do gênero, mas a gente pode falar dessas coisas, entende? Tipo, a gente pode articular coisas ou pelo menos chegar no tema política partindo, talvez, de pontos em comum. Então, eu realmente, eu sou muito adepto dessa ideia de que ninguém tem que ser professor de ninguém, a gente não tem a missão de mudar o mundo, né? Eu falo, quando na campanha desse último ano que passou, um amigo meu me disse, cara, os teus vídeos, pô, eu mandei pra grupos e tal, eu tenho certeza que tu deve ter mudado a opinião de muita gente. Brother, se eu tiver mudado a opinião de uma pessoa, já valeu a pena, assim, já valeu demais, né? Essa pessoa poderia não mudar de opinião, né? E mudou.
uma pessoa. Então, ser professor me ajudou muito nisso, sabe, Beto? Tipo, de saber o tamanho da minha significância e o tamanho da minha insignificância, né? Tipo, de que eu consigo articular pensamentos, discutir com uma turma de 30, 20, 25 alunos, mas talvez eu não tenha a capacidade de mudar a vida de 1 milhão, né? Não tenho esse poder, não tenho essa grana, não tenho nem essa capacidade, sabe? E tá tudo bem, entendeu? Tipo, a gente faz o que pode com o que tem, né? Eu falo muito isso, assim. Eu uso o meu microfone, minha câmera pra tentar fazer uma parada legal, mas se não der, azar, entendeu? Tipo, eu sei que eu tô fazendo o máximo. Pelo menos sei que estou seguindo um código de conduta baseado numa verdade que eu acredito e em busca de uma verdade que eu quero ter, né? Pra mim e pros meus, né? Pra mim e pros nossos. Pra mim e pras pessoas que vejo como iguais, né? Que é 99% desse mundo. Talvez a melhor forma de manter uma conversa com pessoas que pensam completamente diferente é ter uma conversa com essas pessoas com coisas completamente iguais, assim, entre a gente, né? É uma forma. Mas se não der, manda tomar no... e vai pra frente, né? Tem gente que é melhor a gente manter longe. Com certeza, com certeza. Isso aí nos últimos anos tem me mostrado isso com a violência, mas com a violência, meus amigos. Que não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena. Isso aí que você falou de fazer o seu melhor, né? Eu sempre falo que eu detesto qualquer coisa relacionada à autoajuda e essas coisas de infodere-se e não sei o quê. Bom, café com Deus Pai. Cara, mas tem uma frase do Cortella que ele fala sobre fazer Cortella o seu melhor, né? Fazer o seu melhor não é fazer o melhor, é fazer o seu melhor enquanto você não tem melhores condições de fazer melhor ainda, né? Então, se você faz o seu melhor dentro das suas limitações, dentro do que você consegue fazer, eu consigo convencer uma pessoa, eu consigo conversar com uma pessoa a partir de similaridade e a partir disso gerar um diálogo saudável. Cara, você já tá fazendo mais do que muita gente. Muita gente. Então, essa tua fala me lembrou muito esse paralelo aí com a frase dele. E, cara, só tenho a te agradecer pela presença. Foi muito massa. Foi um papo extremamente engrandecedor. Espero que você tenha curtido. E como é que as pessoas fazem pra te encontrar? Foi rápido, 52 minutos nós estamos conversando aqui. Acredita? Pra falar mais 50, mas é bom, tá bom demais. Mas e aí, como é que as pessoas te encontram? Cara, agradeço demais o convite. Fica à vontade, se tiver outros temas aí que você queira me chamar, eu tô à disposição. Sempre prazer falar contigo. Deixa eu ver se eu marcar de marcar depois, né? Marcar de marcar. Bem, eu acabei não me apresentando, né, cara? Falei. É verdade. Falei, já fui engatando. Eu sou professor universitário, eu sou da área da comunicação, sou formado em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda. Tenho mestrado em comunicação social. Meu estudo é sobre histórias em quadrinhos. Meu estudo sobre pós-verdade veio porque no mestrado eu estudei sobre fotografias e desenhos e narrativas reais nas histórias em quadrinhos, então reportagens, biografias, autobiografias, etc. Então foi daí que veio o meu estudo sobre realidade, imagem e narrativa, né, porque quadrinho é imagem narrativa. E isso acabou gerando um fruto que completou 10 anos, em 2025, que é o HQ Sem Roteiro, que nasceu como podcast, né? Nasceu como podcast, acho que foram 7 anos, teve mais de 300 episódios, mas que acabou virando um perfil de produção de conteúdo para as redes sociais, de vídeos, né? Então já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu venho produzindo vídeo para as redes sociais, e o HQ Sem Roteiro tem esse nome porque era um podcast sobre quadrinhos, sobre HQ, e eu não fazia pauta, não tinha roteiro, né? Então... mas acabou virando depois um podcast, um programa de conteúdo nas redes sociais que tem roteiro sim, eu escrevo. Aí o pessoal fica apontando a hipocrisia. Como é que é sem roteiro? Eu tô vendo tu ler. Então, tá aí os bastidores. E aí o HQ Sem Roteiro é @HQ, né, de história em quadrinhos, @HQ Sem Roteiro, tudo junto no Instagram, Blue Sky e também no TikTok, né, que é a rede social prioritária no momento, que é a que monetiza, né? Uhum. Então o TikTok, ele é a rede social, mas também dá pra achar no Instagram e no Blue Sky, @HQ Sem Roteiro. Segue lá, que tenho certeza que vai ser divertido. Perfeito, muito obrigado. E muito obrigado a você que ouviu até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou do papo, qual que é a sua opinião sobre o assunto. Se você já brigou com alguém por causa de política, com certeza, ou se você já conseguiu virar um voto, a gente também vai querer saber. Muito obrigado pela presença. Terça-feira que vem. É isso, terça-feira que vem tem mais um episódio aqui do Devaneios Marsupiais. É isso, um beijo.